Após uma nova live do prefeito Lapena ao lado do presidente da Câmara, Rafael De Angeli, denunciando uma, a gente coloca por enquanto como suposta dívida de 7 milhões da prefeitura com a CPFL, a oposição vem para cima e destaca um novo lema: mais trabalho, menos choro, ao lado de supostas provas com desmonte das fake news. Bom, Fernando, o que a matéria está dizendo aí? Primeiramente, aquela questão que está aí na sua manchete, depois a resposta do ex-homem de finanças da prefeitura, Donizete Simeone. Por favor, Fernando. Os vereadores da oposição ao prefeito Luiz Cláudio Lapena estão se movimentando em reunião marcada inclusive para hoje, com o objetivo de não só defender o legado deixado pelo ex-prefeito Edinho Silva, mas repor a verdade onde estão insinuações por desconhecimento do que se chama de procedimentos administrativos. São incontáveis as grandes e pequenas obras que o ex-prefeito construiu nas suas 4 administrações. Deixou engatilhada quase 40 obras no valor de 320 milhões. Nesta última das 4 gestões de Edinho, além de enfrentar uma pandemia onde aplicou mais de 12 milhões em recursos próprios, ainda enfrentou destruição... 120 milhões. Hein? 120 milhões de recursos próprios, enfrentou a destruição da cidade com uma chuva, como nunca antes havia sido visto. Mesmo com todos esses imprevistos, o que se tem é que ainda deixa 17 milhões de reais em caixa, disse o vereador Paulo Landim, líder do PT na Câmara. A propalada dívida do município com a CPFL é mais uma fake news daqueles que desconhecem a realidade, afirmam os vereadores do PT. Não existem dívidas entre a prefeitura e a CPFL. As cobranças estão sendo contestadas porque são indevidas e não reconhecidas pelo município. Inclusive, diz o Paulo Landim, a prefeitura tem em caixa 9 milhões de reais em dinheiro da CIP, que é a contribuição de iluminação pública. Para os vereadores da oposição, o prefeito Luiz Cláudio Lapena precisa deixar de chorar e, como fizeram os prefeitos que passaram, deixar o seu legado de grandes realizações para não ser taxado como o prefeito mais chorão da história de Araraquara. Tá aí então, né, a questão aí da ação do pessoal do PT que está se reunindo hoje dizendo, olha, nós vamos mandar chumbo de encontro porque a realidade não é bem essa que estão passando. Passam aí listas com 400 páginas de dívida e tal, então a realidade é que são situações que não são verdadeiras, que eles desconhecem a tramitação de uma prefeitura e por isso até certamente pegar todo o jogo que está dentro de uma situação administrativa, eles vão entender exatamente que não são dívidas, que muitas delas são investimentos, e que na verdade tem muitas contrapartidas, enfim, são alegações, né? Agora, Luquinha, coloca o vídeo aí do Lapena e o presidente da Câmara, como é que eles fizeram? Porque tem uma resposta aí do ex-homem de finanças da prefeitura de Araraquara. Coloca o videozinho aí, vai lá. Bom dia, nós estamos recebendo uma charge aqui que eu estou chorando, né? Com chupeta, que eu só queria tirar o PT. Então tem mais um motivo para chorar aqui. Eu gostaria, Rafael, que você falasse sobre esse e-mail que estava na Câmara Municipal em relação à CPFL. Prefeito, nós recebemos um e-mail na presidência da Câmara com a data de 24 de dezembro do ano passado da CPFL pedindo arrego para o presidente da Câmara, ou seja, eu nem era presidente ainda, eu fui eleito dia 1º, solicitando para pagar as contas, que desde dezembro de 2022 a prefeitura não pagava as contas. Bom, tá aí desde dezembro. O nosso secretário de Finanças aqui fez as contas do que foi pagado ou não e chegamos na conclusão final de 7 milhões de reais. Então a prefeitura deve 7 milhões de reais desde dezembro de 2022 de energia elétrica dos seus prédios públicos. E aí, então, essa foi a live, né, que o pessoal distribuiu no final de semana. Agora o Donizete Simeone, eu tenho a Filipa Brunelli aqui, que também vai falar dessa movimentação da oposição indo para cima de situações que, segundo o pessoal da oposição, não são verdadeiras. Vamos então, Fernando, a resposta dada a essa afirmação, essa live feita pelo ex-homem de finanças da prefeitura, que é o Donizete Simeone. Vamos lá.
Bem, essa nota diz o seguinte: é lamentável que o prefeito e o presidente da Câmara, na ânsia de lacrar em vídeo nas redes sociais, cometem mais uma notícia mentirosa, com informações equivocadas sem nenhuma consistência e inverídicas. Antes de checarem as informações com servidores da própria prefeitura, correm para as redes sociais espalhando suas lacradas que não passam de fake news. Não é verdade que a Prefeitura tem dívidas com a CPFL de 8 milhões e desde 2022. Isso não procede. É só checar os relatórios oficiais da Prefeitura que o prefeito e o presidente da Câmara saberão que divulgaram, na verdade, não é a realidade. Agora deveriam ter a hombridade de gravar um outro vídeo desmentindo e reconhecendo que mentiram. Para complementar, precisam parar de olhar para o retrovisor e começar a governar. Mostrar a que veio e resolver as demandas da Prefeitura. Colocar a Prefeitura, a máquina administrativa para rodar e enfrentar problemas. Parar de chorar, arregaçar as mangas e trabalhar. Gerir uma prefeitura não é ficar chorando e achando desculpas todos os dias. Tem que governar. Então tá aí, né, a carta contundente do Donizete dizendo que não reconhece essa dívida e parece que o pessoal da própria prefeitura teria as alegações para que orientasse tanto o De Angeli como o prefeito a não irem para a rua fazer fake news, segundo ele, notícia mentirosa. Então, eu gostaria de chegar a esse elemento da prefeitura e ter esse acesso, né? Sim. Gostaria de ter. De acordo com a nota que o De Angeli mandou para a gente, são 4.344 contas que não foram pagas pela prefeitura. Ele tem um relatório aqui de 120 páginas da CPFL, dos mais diversos valores. Tem aí conta de R$ 82,00, tem conta de R$ 2.200, enfim, de R$ 6.900, contas pequenas, contas grandes. Eles dizem aí, com esse documento da CPFL, são mais de 4.340 contas. Isso aí, agora são contas nesse nível de R$ 82,00, por isso tem essa... Algumas são vários valores, né, Madalena? Por exemplo, você pega aqui uma que é de R$ 7.200, agora, a outra vai para R$ 38,00, então são várias contas. Agora, deveria, né, a gente, com quem da prefeitura a gente poderia conversar para saber direitinho? Vamos conversar com a Filipa Brunelli, porque talvez a Filipa possa nos dar um norte, porque parece, né, Filipa, que vocês estão se reunindo aí, a bancada da oposição, para reagir àquilo que vocês, né, estão dizendo que se trata de fake news, notícias mentirosas, e reagem dizendo que o prefeito não pode entrar exatamente para a história como o prefeito chorão. Então vocês estão vindo para cima com essa situação. Filipa, o que você poderia dizer sobre essa organização da oposição realmente entrar com o lema exatamente chora menos e trabalha mais? Como é que você está vendo essa questão? Bom dia, Filipa Brunelli, bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia aos nossos ouvintes. Infelizmente, é triste, mais uma vez, a gente está vindo ao ar para desmentir uma inversão produzida para essa nova gestão, né? A gente gostaria de que essa nova gestão tocasse o rumo da cidade, mas parece que o foco deles, de fato, é ficar dando uma de Sherlock Holmes falido, né, ao invés de gerir a Prefeitura de Araraquara. Na verdade, Madalena, essas dívidas elas não existem, né? A CPFL ela reivindica, mas a Prefeitura ela não comprova essa existência das dívidas, né? Os servidores de carreira da Prefeitura que fiscalizam as faturas da CPFL, essa cobrança é indevida, né? Não há comprovação. A nossa gestão ela deixou em caixa mais de 9 milhões de dinheiro da CIP. Então não há por que ter débito comprovado, não pago em conta de energia elétrica. Então eu creio que antes do prefeito ter feito essa live, né, eles estão numa ânsia de querer achar coisas erradas e não existe coisas erradas, né? Era só eles terem confirmado, inclusive com os próprios servidores de carreira, dialogado com os servidores de carreira, que eles iam saber do que se trata, né, essas questões. Né? Então, de fato, a Prefeitura não reconhece essas dívidas, são cobranças indevidas. E agora a gente está se movimentando, inclusive na Câmara, a gente vai protocolar, né, o requerimento, cobrando essas informações, da onde que o prefeito ele tira essas informações, né, o presidente da Câmara, da onde ele tira essas informações, para que a gente possa, de fato, poder dialogar
com mais transparência para a cidade, porque o governo diz que o lema deles é transparência, mas na verdade não é transparência, é inverdade, é mentiras, né? Então essa caça às bruxas que o governo está fazendo, né, de tentar desqualificar, destruir uma gestão que tanto entregou para Araraquara, né, vai criar empecilhos, inclusive, para que ele governe, né? Nós, enquanto oposições, nós queremos o quê? Que o governo prospere e a cidade, de fato, tenha um resultado e tenha uma gestão de qualidade e, inclusive, cumpra com tudo aquilo que o Edinho deixou. Nós deixamos um superávit enorme para a prefeitura, deixando um monte de obras para a prefeitura. Agora o Lapena, o que ele precisa? Ele precisa governar, né? E governar também significa pagar dívidas, significa administrar a prefeitura. Agora, se ele não sabe administrar uma prefeitura, né, talvez seria bom até ele conversar com o Edinho, para que o Edinho ensinasse ele como se faz a administração de uma cidade. Agora, o que não dá é ficar toda hora a gente tendo que desmentir inverdades, e inverdades tão chulas como que esse governo vem produzindo. Então está na hora do Lapena administrar a cidade, está na hora do Lapena, de fato, assumir a sua responsabilidade. As eleições, elas acabaram, o Lapena já foi eleito, né? Está na hora dele descer do palanque, parar de ficar produzindo videozinho. Araraquara não precisa de um blogueiro, Araraquara precisa de um prefeito. Está na hora dele assumir essa responsabilidade dele e administrar a cidade, administrar a máquina pública, né? É vergonhoso esse tom político que o Lapena vem dado até os dias de hoje. Se continuar desse jeito, a hora que chegar aos 100 dias de governo, o que esse governo vai apresentar para Araraquara? A gente sempre assumiu que Araraquara tem problemas. Agora ele tem que ser um gestor bom, um gestor eficiente e mostrar a capacidade dele de administrar os problemas da cidade, né? Foca para o futuro, né? Então é isso que eu acho que o eleito prefeito de Araraquara tem que assumir essa responsabilidade de ser gestor dessa cidade, né? E não ficar querendo, usando do seu cargo político que ele ocupa no momento para tentar destruir o legado de um homem político que entregou tanto para Araraquara. Então o que a gente deixa Lapena, governe a cidade. Araraquara precisa de um prefeito e não de um blogueirinho falido. Tá aí, portanto, né? Então a gente percebe aí que existe. Obrigado, viu, a Filipa Brunella. Então nós só queremos mostrar qual que é realmente a realidade, o ambiente que nós estamos vivendo nesse começo de gestão. De um lado, o prefeito que assume, junto com o presidente da Câmara, apontando aí problemas enormes, e de repente vem o pessoal da administração passada e fala, claro que tem problema. Vê cidade que não tem problema. Vocês querem administrar uma cidade sem problema? Chegar numa cidade que não tem os seus problemas resolver? Saindo de uma pandemia, a cidade viveu uma situação muito delicada com aquela tempestade que destruiu pontes. Enfim, são situações, Luiz Antônio, que nós estamos vendo aí uma guerra narrativa. Agora, eu quero buscar a verdade em torno disso aí. A prefeitura não reconhece dívida. Então, como é que não se reconhece uma dívida legalmente? Eu tenho muitas perguntas ainda sobre essa questão, Madalena, porque para mim as informações que o Lapena e o De Angeli trouxeram são insuficientes e as informações que a nota do Simeone trazem também são insuficientes, porque nas residências a CPFL vai lá num relógio e faz uma medição numérica, né? Mês passado a conta havia fechado em 100 kW, agora está em 120, então você tem um consumo ali, né? Exato, preciso, isso é faturado. No caso das contas públicas, como é que isso é somado? Como é que a prefeitura diz que não reconheço isso? É consumo? São instalações que a prefeitura diz não pertencer a elas? Por que ela não reconhece? Né? E segundo, e eu acho que é o mais grave dessa história toda, por que isso não foi apontado no relatório de transição? Porque se existe uma cobrança que a prefeitura diz ser indevida, primeira coisa que se faz na transição é isso, olha, lá no setor de iluminação pública, a CPFL está cobrando 7 milhões de reais, a prefeitura não reconhece, então isso está tramitando, o processo é esse aqui, né? Essa é a situação, isso tem que estar no relatório de transição. Se isso não foi informado numa transição, Madalena, essa transição foi falha, isso é muito grave. Isso é muito grave. Agora, quem pode informar é o
como é que é o nome? O Donizete. O Donizete que tem colocado no relatório de transição, né? Então. E outra coisa, e existe a CPFL no meio desses dois, né? Porque o documento da CPFL, até que alguém diga que isso aqui é fraudado, eu vou continuar, né, considerando. É muito contundente. Ele diz o seguinte, olha, mesmo a CPFL tentando por diversas vezes uma solução amigável, propondo o parcelamento da dívida e concessão de outros benefícios, a Prefeitura de Araraquara mostra-se desinteressada na quitação da dívida, acumulando a cada mês um débito a mais, sem justificativa plausível, não demonstrando preocupação em honrar a obrigação contratual de efetuar a contraprestação pecuniária pelo serviço usufruído. São palavras duras, assinada aqui pela Thalita Cristina Pinotti Scatulon, gerente de serviços relacionamento ao cliente da CPFL. Tem até um telefone aqui da Thalita, eu gostaria de ouvir a CPFL, se é que eles falam sobre isso. Porque assim, pelo que eu entendi é o seguinte, a CPFL fala que tem a dívida. Tanto a Filipa como o Donizete, eles não disseram que não tem a dívida. Eles disseram que estão contestando. Estão contestando na justiça. Por que não reconhece? É isso aí que vai precisar da explicação técnica. A gente está trabalhando no aspecto geral. A prefeitura não nega a prefeitura passada que tem a dívida. Contestada na justiça, cobrança indevida. Aí falta esclarecer por que essa cobrança é indevida. É isso que a gente precisa... O que me estranha, né? Porque se fosse... como é que você pode não pagar uma dívida de R$82? Exato. Né? Então, quer dizer, tem até de R$38. De R$38. Então, quer dizer, e como que a prefeitura... Como que a CPFL cobra dívidas pequenas da prefeitura? Por quê? Porque se você... Por exemplo, a prefeitura aluga um prédio para funcionar a secretaria tal... Você acha que vem uma conta de luz de R$38 daquela secretaria? Então, quer dizer, o que são essas pequenas... Pode ser resquício, né, Madalena? O contrato encerrou no dia 15, ela está cobrando um consumo que é do dia 16. Pode ser esse tipo de questionamento, por isso que é R$30. Não, mas esse dia a prefeitura não estava mais lá. Disse que não deve, que contesta. E deixou 9 milhões em caixa, que é dinheiro da CIP. E isso é verdadeiro, Madalena, porque não agora, mas ao longo dos últimos anos, né, há muitas pessoas que contestam isso. Olha, se a prefeitura cobra a CIP, arrecada a CIP para iluminação pública e essa arrecadação é superavitária, né, o município tem por obrigação reduzir esse valor. Né? Deveria se cobrar menos, porque o dinheiro está sendo suficiente para pagar a iluminação pública e está sobrando, está fazendo caixa. Fazer caixa em torno de uma taxa, porque ela não pode ser usada de outra forma. É isso que eu ia falar, ela é carimbada, não é que está sobrando. O Vermelho, por exemplo, ele acompanha muito isso e está sempre aqui me mandando informações. Olha lá, o caixa da CIP. Não pode, a CIP tem que ser cobrado menos porque está sobrando dinheiro. Como ela não pode ser usada na saúde, não pode ser usada no recapeamento, para que ficar fazendo caixa se todas as lâmpadas já foram trocadas, há um sistema moderno, E quem faz a caixa? É a prefeitura? É a prefeitura, porque é a prefeitura que cobra a iluminação pública na conta de cada contribuinte. Então arrecada isso. Se esse valor é suficiente para pagar pela iluminação pública e sobrar um pouquinho, né, você não tem por que continuar mantendo, né, esse mesmo percentual. E não poderia usar esses 9 milhões para pagar os tal dos 7 milhões? Não, mas é usado. Para quitar essa dívida que ela está contestando, mas ela está contestando. A prefeitura não então reconhece não está pagando, a dívida. não é porque não é porque não tem dinheiro, porque não reconhece a dívida. Exatamente. Não reconhece a dívida. Então, ela é superavitária. A CIP em Araraquara é superavitária. Essa é uma questão que precisa até a Câmara discutir. Então agora, isso que digo você, o pessoal dizendo, governa lá a pena, porque você tem 9 milhões, aí vai lá e paga. Se você não quiser contestar, você vai lá e paga. Exatamente. Ele poderia ou chamar o jurídico da prefeitura antes de fazer a live. Por que tem essa dívida? O que vocês contestam? Eu quero entender. É justa essa contestação? Aí eu vou decidir se eu pago ou se eu continuo na justiça. Porque o Barbieri contestou o INSS, e depois o Edinho está pagando 180 milhões. Então, quer dizer, o que tem o perigo aí é da justiça chegar à conclusão de que não, a prefeitura é devedora. Agora, então, já que o Lapena não quer, pega os 9 milhões da CIP e paga a dívida. Está em caixa, né? Porque o Edinho não estava pagando, segundo informações, porque ele disse que essa conta é indevida. Não devo isso aí para o CPFL. Eles estão nos roubando. Essa que era, pelo que eu entendo, é isso aí. Né? Agora, isso tem que estar no relatório de transição, no mínimo. Agora, será que não está? Não sei. Aí que está uma guerra de narrativas e que a gente fica dizendo que, olha, de um ponto tem razão, né? Agora tem que começar a governar. Tem que começar a mostrar o que veio, dar continuidade ou não aos projetos que estão aí, tá bom? Porque eu vi uma obra ontem lá na Via Expressa, está lá, os Tatuzões trabalhando, uma puta obra enorme. Então, vamos trabalhar. Porque, Luiz Antônio Lapena, estou dizendo isso com toda sinceridade.
Nosso programa não tem aqui escolha desse ou daquele. Nós estamos dizendo a você, faça e mostre o seu legado em 4 anos. Tá bom? Para não ficar com o legado de um prefeito que ficou chorando, dizendo tem dívida, e não faz absolutamente nada. Então, quer dizer, o prefeito Edinho herdou dívidas do Barbieri. Barbieri herdou dívida do Edinho. Quer dizer, e muitas dívidas não são dívidas, são investimentos. Entendeu ou não? Fora os precatórios. Todo prefeito vai herdar dívida, não vai ter jeito, isso é uma constatação no Brasil todo e mundo afora também. Agora, algumas coisas me chamam muita atenção, Madalena. A primeira delas é a seguinte, o prefeito Edinho fez uma modernização em todo o parque de iluminação em Araraquara. As lâmpadas foram trocadas, eu acho que 100%, pelo menos essa é a propaganda do governo, né, era do governo, que as lâmpadas foram trocadas, porque a cidade inteira tem lâmpada por LED, né, o que representa uma economia muito significativa para o município. Outra coisa que me chama a atenção, eu acho que seria fácil você conseguir comprovar esse tipo de alegação da própria prefeitura ou o que administrava a prefeitura antes. Se você está contestando contas, você não faz isso de boca. Você faz isso legalmente. Apresente o documento mostrando que realmente você contesta isso. Foi o que eu perguntei para o Donizete. Então vai lá e pergunta para o pessoal da prefeitura, o jurídico da prefeitura, as contestações. Então, quer dizer, a Fabi Virgílio, ela é advogada, então ela está indo levantar isso para levar na reunião da Câmara. Tá certo ou não? Para levar lá, para esclarecer o presidentezinho da Câmara também, vou dizer isso, o presidentezinho, porque ele está só fazendo nhenhenhenhenhen, tem que trabalhar, cidadão. O senhor está falando em contratar agora um anexo? Para de gastar dinheiro, cidadão. Para de gastar dinheiro. Você vai gastar esse anexo, não vai resultar em nada e vocês vão continuar sem um espaço legal para poder trabalhar. Até porque tem outra questão, Madalena. Tem dívidas de 2022. Sim. Então nós passamos 23 inteiro, 24 inteiro, acumulando essa dívida, sim, segundo a CPFL, e a Câmara, a fiscalizadora do município... Onde o seu De Anjos estava lá e pede todas as informações que ele pedia à prefeitura, a prefeitura dava. Então e aí? Prevaricou? A Câmara não constatou essa negociação, né? Existe um setor técnico, eu não sei se ele pode falar, se ele tem autonomia para falar, porque está subordinado à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, né? Talvez o Lachicha pudesse dizer, né, como é que está isso dentro do setor competente de iluminação pública da Prefeitura de Araraquara. E só mais uma questão, se o Lapena fez uma live baseada apenas no e-mail levado pelo De Angeli, sem antes chegar no setor e dizer qual que é a explicação disso aí. Muito amadorismo. Aí é muito amadorismo, realmente. Ele abre o peito para eu quero nem crer que ele tenha feito isso. Eu quero nem crer porque aí é muito amadorismo. Então, no meio dessa guerra de narrativas, como eles gostam de dizer, né, Ernesto, vamos ver aí quem é que está com a razão ou não. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, apurando. É isso que nós fazemos como jornalista, viu? Porque o Luiz Antônio fez uma pergunta bastante oportuna. Sabe? Será que essa situação não foi colocada como é que fala, né? No relatório de transição? E quem da prefeitura poderia dizer se essa dívida está sendo contestada ou não, porque a prefeitura diz que é uma dívida indevida e por isso não está pagando. Porque, inclusive, tem dívida de R$32, R$38, dívidas muito baratas que seria realmente alguma coisa que não seria normal a prefeitura não pagar. Se bem que nós já tivemos, né, numa época, aí corte de telefone. Não, já tivemos até corte de energia elétrica, Mandala. Eu me lembro muito bem, o Gigantão tendo a energia elétrica cortada. Que administração foi essa? Marcelo Barbieri. Na segunda gestão, Marcelo Barbieri. Então, e por que houve, né? Porque realmente não tinha pago. Porque a CPFL trata como um cliente, vai lá e corta, né? Então, agora a gente quer esclarecer, né? Então é isso aí e vamos ver o que o Doni tem a falar. Mas antes, viu? Antes de fazer o contato, tá no ar, Donizete? Já tá conosco. O Donizete, nós colocamos aqui, viu? Inclusive a Filipa, coloquei aquela mensagem que você me mandou, dizendo para o pessoal parar de chorar e começar a trabalhar, né? Agora o pessoal alega que chegou uma conta aí de 22, de 2022, era 9 milhões, depois caiu para 7 e tal, e a prefeitura alega que essa conta é indevida e por isso não pagou e não quer pagar. Agora nós tivemos também, né, Donizete, aquela questão do Marcelo Barbieri, que não queria pagar o INSS e de repente a prefeitura hoje está pagando, né, uma conta lascada. Agora, e se amanhã ou depois der chabu e a prefeitura realmente tiver que pagar essa conta? Agora, Donizete, o que é essa história, você que conhece todo o financeiro da prefeitura, que você não passou
no relatório e tal. Pelo menos essa versão deles, né, que fizeram a live, né? Então você tem o direito aqui de explicar direitinho qual é a situação. Bom dia, Donizete, bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia a todas as equipes e bom dia principalmente aos ouvintes. Olha, Madalena, eu vou iniciar pela sua pergunta objetivamente. Olha, não existe dívida da Prefeitura com a CPFL, a não ser as faturas de dezembro, que constam nos restos a pagar, que são os relatórios oficiais da Prefeitura. Isso está no relatório de transição. Agora, dívida de 9 milhões, 8 milhões, 7 milhões, como o prefeito está alegando no vídeo dele, juntamente com o presidente da Câmara, é lamentável. E não está no relatório de transição, porque essa dívida, ela não existe. Não existe dívida com a CPFL de 2022, muito menos de 8 milhões. Então, eu lamento, porque o presidente da Câmara... Assim, Agora, Donizete, espera só um pouquinho aí, porque o Luiz Antônio, ele recebeu aquela... Você tem a detalhe? Isso, nós temos aqui esse documento que o Rafael De Angeli teria recebido. Você teve acesso a isso, Donizete? Porque são 120 páginas num PDF assinado por uma representante da CPFL, que o Rafael De Angeli alega ter sido enviado à Câmara como quase que um pedido de ajuda, nos ajude a receber isso e tal, assinado pela Thalita Cristina Pinotti Scatulon. Você teve acesso a isso? Isso é um documento fraudulento? O que é isso? Porque o documento lista lá valores que chegam a essa somatória. O que seria esse documento, Simeone? Olha, Luiz, seria a minha próxima fala sobre esse documento. Certo. Que foi protocolado, né, até onde eu sei, na Câmara Municipal, na presidência da Câmara, pela CPFL. E isso foi no dia 24. Esse documento chegou na Prefeitura também. Eu particularmente não tive acesso, mas determinamos que os servidores de carreira, os servidores que são responsáveis em registrar as dívidas da CPFL, fizesse uma checagem desse documento. E esse documento aí, existem contas, inclusive, que já foram quitadas, foram liquidadas, porque as contas de energia elétrica CPFL, elas são pagas com recursos da CIP. Então, não existe em lugar nenhum esse registro oficial dessas contas. Então, é lamentável também que a CPFL protocole um documento desse. E mais lamentável ainda é que o senhor Rafael De Angeli, o presidente da Câmara, pega um documento desse, corre no gabinete do prefeito, sem nenhum tipo de averiguação, sem nenhum tipo de checagem, sem nenhum tipo de verificação nos relatórios oficiais da Prefeitura, onde estão registrados no relatório de transição os restos a pagar da Prefeitura, e faz um vídeo desse colocando toda a cidade em polvorosa. É lamentável. Mas então esse documento existe, a CPFL está fazendo a cobrança, isso se confirma, né? Não é nada inventado, a CPFL está cobrando, o que a Prefeitura está dizendo, que você está dizendo pela gestão passada é que, olha, não sabemos de onde vem isso. E se aponta... E tem, inclusive, contas pagas que estão nesse relatório, seria isso, né? Checadas, por isso que eu estou dizendo, é só o prefeito e o presidente da Câmara falar com os servidores de carreira da Prefeitura, falar com o financeiro da Prefeitura, falar de quem é a responsabilidade de chegar a essas contas, que vai ver que não existe isso. Inclusive, penso que o prefeito já deve ter se arrependido, porque imediatamente soltou uma nota que a dívida de 9 milhões não era mais 9, era 7, e que esses números é uma relação muito grande, está sendo verificado, checado, e vai chegar à conclusão que não existe essa dívida. O que existe são restos a pagar que todo governo deixa. O nosso governo pegou restos a pagar, o Barbieri pegou restos a pagar, o Lapena está pegando restos a pagar, que são restos a pagar comum na gestão pública. Agora, se não conhece, não sabe, o presidente da Câmara também não sabe, não dá para pegar um documento que chega na Câmara, correr no gabinete e lacrar um vídeo desse.
A CPFL errou então também, Donizete? Responsabilidade. A CPFL errou também porque o documento traz o número das ligações, traz o número das contas, traz todos os valores. Por exemplo, está lá o número da fatura, a data de vencimento, tem uma aqui 19/12/22, de 7.199, a conta contrato e a instalação, o número da instalação. A CPFL errou nesse relatório, Donizete? Totalmente equivocado. Também tem conta aí que na checagem aí nesses últimos dias de governo, que chegou no dia 24, poderia ter chegado antes para a gente checar, né? Tem contas aí que inclusive já foram liquidadas, tem contas que não são reconhecidas, são prédios que já mudaram, não são mais da prefeitura, não são mais de responsabilidade da prefeitura. Não existe nos restos a pagar da prefeitura dívida com a CPFL de 2022, nada, zero de dívida de 2022. Aproveitando... Para não ficar só na narrativa que parece politizada, e é politizada mesmo, porque o prefeito e o presidente da Câmara deveriam ter checado essa relação antes de fazer o vídeo, e perguntem oficialmente para a prefeitura, depois da checagem que foi feita pelos servidores de carreira, quanto que tem de resto a pagar de CPFL. Olha, antes da pergunta do Zé... Nunca estamos devendo 8 milhões para a CPFL. Antes da pergunta do Ferrari, nós entramos em contato, né, Lucas, com a CPFL para tentar ouvir a Thalita Cristina Pinotti Scatulon, a gerente de serviços, que assina esse relatório dizendo não só que há uma dívida, né, mas dizendo, inclusive, que a prefeitura mostra-se desinteressada na quitação, acumula cada mês um débito a mais, sem justificativa plausível, não demonstrando preocupação em honrar a obrigação contratual de efetuar a contraprestação pecuniária. Ela usa termos duros aqui. Ô Lucas, você tentou contato com a CPFL? Que informação você obteve a esse respeito, Lucas? Luiz, nós solicitamos a entrevista por meio da assessoria de imprensa e a resposta que eu obtive é que a CPFL paulista não comenta a situação financeira de seus clientes, então por isso que não será possível essa entrevista com eles. Então quer dizer, com a CPFL a gente não consegue esclarecer. A minha pergunta era o seguinte, porque geralmente quando você fica devendo 2 meses, já vem uma notificação, você pode até cortar a luz. E aí ele falou, se é desde 2022, por que esse e-mail só foi chegar agora? Se já tinha chegado uma cobrança anterior, algum e-mail sobre esse tema, isso que eu gostaria de ouvir do Donizete. Olha, é a primeira vez que eu tenho contato e informação de uma relação o Luiz falou aí o número de páginas, cobrando dívida da CPFL de 2022. Agora a CPFL tem um instrumento de quem fica devendo, e vocês sabem disso, né? 2, 3 meses, ela vai lá e corta a energia elétrica. Ela corta. Bom, a prefeitura estaria totalmente... Vamos fazer o seguinte, Rafael De Angeli, o Donizete está dizendo que vocês mentiram, foram irresponsáveis, vocês não foram homens de checar a questão na prefeitura. Rafael De Angeli, como é que o senhor, como presidente da Câmara, junto com o prefeito, não foram checar, porque ele está dizendo que desconhece essa dívida e a Força e Luz não deixa absolutamente passar de 3 meses que corta energia, nunca foi cortada nenhuma energia de prédios públicos. Seu Rafael De Angeli está com você. O senhor foi imprudente ou não? Bom dia, Madalena, bom dia, Mesão, bom dia a todos. Madalena, eu acho que suas palavras elas são até fortes do jeito que foram colocadas. Por quê? Eu não era nem presidente quando esse e-mail da CPFL chegou aqui na presidência da Câmara, onde eu estou nesse momento. Era dia 23 de dezembro de 2024, eu assumi no dia 1º de janeiro de 2025. E eu vi um e-mail com 120 páginas em um PDF, dizendo que a Prefeitura deve, desde abril de 2022, eu até falei errado naquela live lá que a gente fez, até dezembro de 2024, no valor de 9.300.000, que o Zé Roberto teve acesso, o Luiz Antônio também, a esses dados. Então, assim, enquanto presidente da Câmara, quando a gente recebe um e-mail desse, que eu tive acesso na semana passada, porque então eu estava sem acesso ao e-mail da presidência, o que eu fiz imediatamente? Ao receber esse e-mail, eu liguei para o secretário de Finanças, que é o Roberto Pereira, e ele falou, manda para mim esse PDF para eu ver. Aí eu mandei para ele o PDF e ele começou a refazer todas as contas. Refazendo todas as contas, ele chegou a um montante
até na sexta-feira de quase 7 milhões, 6 milhões, 900 e tanto, de que devia ainda. Mas esse montante ainda, como foi a nota da Prefeitura, ainda está em aberto porque ele está estudando ainda todos os valores. Mas eu não podia... Agora, você não poderia, antes de tomar essa atitude e fazer uma live, de fazer a pergunta que você fez depois? Porque você é presidente da Câmara, você tem que ter a responsabilidade. E por que isso amanhã ou depois fica provado que realmente vocês fizeram uma live que não é verdadeira? Então, De Angeli, eu creio que nós estamos aqui para fazer um trabalho... Olha, não estamos perseguindo ninguém, mas achamos que precisa ter mais critério. Vocês deveriam ter perguntado primeiro à Prefeitura se tiver a dívida que cobre, que venha a público e fale. Agora, não, está fazendo relatório porque não sei o que tem, não sei o que tem. Não, por que vocês não fizeram relatório primeiro para depois, então, lacrar na internet? É a pergunta que eu faço. A pergunta que o jornalista tem que fazer. O jornalista não covarde, tem que chegar lá e perguntar realmente. Por que vocês não fez essa checagem antes? A pergunta eu vou te responder agora, Madalena, com todo carinho. Não é para lacrar, não. É que é o seguinte, como eu já te falei, o e-mail da CPFL veio dia 23 de dezembro. Como eu tomei ciência na semana passada, quando eu tive acesso ao e-mail da presidência, eu passei automaticamente para o secretário de Finanças. E aí, por exemplo, a minha missão enquanto presidente, recebendo uma comunicação da CPFL pedindo arrego para a prefeitura pagar, se é de dezembro, é recente, é extremamente recente. Então, a gente teve aí 10 dias mais ou menos entre eu conseguir ver o e-mail e o e-mail ser mandado. Então não é algo mentiroso, é algo que a prefeitura mandou. Então se ela está cobrando realmente desde abril de 2022 a dezembro de 2024, é porque tem dívida. Agora, porque o Donizete diz que de repente a prefeitura está num prédio, muda, né, desse prédio e vem contas indevidas, porque a prefeitura não está mais ocupando. Então seria a dívida de alguma outra pessoa, que ainda está no nome. Porque se você mudar de casa tal e não fizer a tramitação legal, aí vem a cobrança no seu nome, não é verdade? Então, quer dizer, eu acho, viu, Desante, com todo respeito, eu acho que antes de ir para a rede social, deveria ter checado todas as contas, falou, olha, essa aqui foi paga, essa não foi, e o que se deve hoje é isso aqui. Agora, a prefeitura disse que deixou 9 milhões de reais da CIP. Em caixa? Em caixa. E aí? Bom, e aí, Madalena, aí eu gostaria que vocês, por favor, contatassem os secretários, principalmente Roberto Pereira, para responder sobre isso, ou o secretário de Obras também. Quem embasou o Ângelo foi o Roberto Pereira. Deixa eu só fazer uma pergunta, então, para você. Você sempre foi um vereador muito atuante na fiscalização nos últimos 8 anos, né? Em algum momento anterior à sua chegada à presidência, você tinha ciência pelos relatórios que a prefeitura faz ou pelas informações que chegavam ao seu gabinete de denúncia, né, de débitos, de situações abertas entre a prefeitura de Araraquara e a CPFL? É uma pergunta sem nenhum tipo de pegadinha, viu, De Angeli? Para saber, você como era uma referência na fiscalização, se você tinha a informação, apontamentos nesse sentido anterior à sua chegada à presidência. Ô Luiz, eu vou te responder com uma outra pergunta. Você que acompanhou o meu mandato, você, o Ernesto e todos aí, e sabe dos meus 8 anos de fiscalização que eu fiz, de fiscalização séria e qualificada. Se eu tivesse tido acesso a essa informação, você acha que eu já não teria feito o inferno? Então, por isso que eu estou estranhando. Quer dizer, uma dívida se arrasta 2 anos, 2023 tem muitos apontamentos, 24 muitos apontamentos. Isso não vem a público, não tem um corte de energia na cidade. E tem muita conta picadinha também, estranho. Na administração do Barbieri, foram cortados a luz do Gigantão. Luz do Gigantão, acompanhamos, Madalena. Telefone, né? Então, quer dizer, é uma situação, viu, De Angeli, que, me desculpa, viu, eu sou um cara muito eu questiono, porque eu quero a verdade. Agora, eu acho que a falha de vocês foi sem antes ter ido consultar. Mas ele Donizete, você teria alguma pergunta ao Rafael De Angeli ou você gostaria de encerrar aqui a conversa? Eu tenho sim, o presidente da Câmara, o Rafael, eu penso que você mesmo aí na sua fala está reconhecendo que vocês foram precipitados, né? Porque era 9 milhões, depois chegou 7. No seu vídeo com o prefeito, você não fala isso. Você fala que a prefeitura tem uma dívida de 8 milhões com a CPFL. Você é um legislador, você é presidente da Câmara, você representa
uma das mais importantes instituições do município. Você não pode chegar um e-mail na sua mesa e já descer no gabinete do prefeito e, juntamente com o prefeito, lacrar em verdades. E aí está todos nós aqui gastando energia para desmentir o que vocês falaram. Agora eu pergunto, você falou que sexta-feira no valor, agora é 8, qual que é o valor de hoje? E pergunto para você também, se chegar à conclusão que não é essa dívida, você vai descer no gabinete do prefeito novamente, fazer um vídeo gravando que vocês se equivocaram? Essa, pelo menos, teria que ser a responsabilidade de vocês, porque não pode tratar as contas públicas desse jeito. Você é um fiscalizador e agora, mais que isso, você é presidente da Câmara. Não pode jogar uma responsabilidade dessa na administração anterior sem antes, minimamente, checar, saber o que vocês estão falando. Essa que é a minha indignação. Como que nós poderemos estar devendo para a CPFL desde 2022 uma listagem de 400 folhas? Você pega e vai lá e afirma, você afirmou, você não falou que estava sendo verificado. Hoje eu pergunto para você, depois da verificação, essa dívida que vocês falaram que é de 8 milhões, quantos milhões são? Quanto que tem nos restos a pagar? Então vocês vão lá, façam outro vídeo agora, desmentindo o que vocês falaram. Não pode tratar a gestão pública dessa forma. Tem que ter conhecimento, tem que ter responsabilidade. Os servidores da prefeitura estão lá para saber dar informações corretas para vocês. Então você é um legislador, você é um fiscalizador, agora presidente da Câmara, você tem que ter responsabilidade nas suas falas. Rafael De Angeli tem o direito aí, se quiser, rebater o Simeone, pois não, De Angeli? Tá, eu só gostaria de, como eu fiz também, eu ouvi o Simeone e agora eu estou dando resposta. Eu gostaria também de ter esse momento de resposta. Claro. Falando que o senhor não vai ter o direito de resposta. Isso que me enche o saco. Como se nós estivéssemos censurando ele. O senhor está na linha, o senhor vai ter todo o direito de resposta. Quantas horas o senhor quiser. Eu estou dizendo por parte do Simeone. Bom. Não, mas porque aqui ninguém tem um espaço cortado. Pelo contrário, tem gente que não está querendo falar. Então pode falar, De Angeli, pode falar. Eu sei disso, sim, Madalena. E eu agradeço sempre pela imparcialidade de vocês. Ô Donizete, deixa eu só te corrigir em duas coisas. A gente não falou na live em 8 milhões, a gente falou em 7 milhões e não são 400 páginas, são 200 páginas. Primeira coisa, você também está querendo lacrar desse jeito, Donizete. Então você está falando que eu estou lacrando, você também está querendo lacrar da mesma forma. O que a gente sabe, até onde eu sei, e pode me corrigir se eu estiver errado, o dinheiro da CIP não pode pagar contas dos próprios públicos, só de logradouros, né? Então, a gente, naquele momento, o que o Roberto Pereira tinha passado para a gente é que o valor que a CPFL mandou para mim no e-mail, para mim não, no caso era para o presidente anterior, no dia 23 de dezembro, ele já tinha visto que tinha baixado para 7 milhões. Então, de 9,3 tinha baixado para 6,9, alguma coisa, quase 7, que foi o que a gente falou na live. Então, assim, se tiver mais alguma modificação, sim, eu não tenho problema nenhum de entrar nas minhas redes sociais, problema nenhum de ir lá no gabinete do prefeito fazer outra live e colocar o valor correto. Mas que existe a dívida, existe, porque é um e-mail é o e-mail do dia 23 de dezembro. Ou seja, extremamente recente da CPFL pedindo arrego do presidente da Câmara. Olha só, pedindo ajuda do presidente da Câmara para que a prefeitura arque com as suas contas. Então tem sim. E isso não é lacração, não. Isso é realidade. Por isso que a gente foi... E nós passamos para o secretário de Finanças e passamos também, claro, para todos, para o secretário de Governo, no qual você fez parte no governo passado. Mas basicamente é isso. Se tivermos novidades, se por acaso esse valor baixar, eu vou na mídia, não tem problema nenhum, faço nas minhas redes sociais também, e a gente coloca os valores corretos que tem que ser colocados. Tá, muito bom, é isso que nós queremos, né? O valor correto, mas eu acho que houve aí uma precipitação do De Angeli, do prefeito. Antes de tudo, deveria chegar lá, como estão dizendo aí, quem são os funcionários da prefeitura que fazem essas contas? Será que eles falharam? Ou será que a prefeitura não pagou mesmo? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser apurado. Então há uma precipitação também da CPFL, Madalena, de fazer uma cobrança pública, porque assim, né, para a imprensa a resposta foi, a gente não se pronuncia... Mandou para... Mas não foi assim um documento atendendo a requerimento. Foi um pedido, olha, tá aqui essa dívida e a gente quer receber.
O que a Câmara Municipal tem a ver com isso? Exatamente, porque a CPFL nos disse, olha, essa a gente mulher não vai explicar. tá querendo lacrar alguma coisa, ela tem que falar com a gente. A CPFL... Então, ela disse que ela não dá esclarecimento sobre a conta, porque a conta interessa ao seu cliente. E como é que ela faz um relatório e envia? Tudo bem que o legislativo é um poder fiscalizatório, mas, enfim, tá? A coisa ainda não está bem esclarecida. Então, quer dizer, nós queremos esclarecimento, nós queremos que não haja lacração nem de um lado e nem do outro. Tá bom? Então, agradeço muito ao Donizete. Donizete, teria mais alguma pergunta para o Rafael De Angeli responder sem corte de ninguém? Teria mais alguma coisa ou não? Olha, Madalena, eu só lamento mais uma vez, e agora, depois que chegar no número que ficou no resto a pagar da CPFL, espero que o prefeito e o Rafael reconheça esse equívoco. Mas aí eu vou voltar a dizer, né, que quem está à frente da prefeitura como chefe do Poder Executivo tem que governar, né, tem que tomar pé de todas as situações da prefeitura e governar. É para isso que foi eleito. Não dá para ficar olhando para o retrovisor todo dia, procurando problema na gestão anterior e não mostrar que veio. Então está na hora já do prefeito, do presidente da Câmara, mostrar a que veio, que é isso que Araraquara espera do novo prefeito eleito e do presidente da Câmara. E espero que na próxima postagem tenha um pouco mais de cuidado, né? Não fiquem ansiosos para lacrar em verdade sobre a nossa gestão anterior. Rafael De Angeli, a sua palavra final. Se tiver alguma outra pergunta, também pode fazer, né? Madalena, obrigado. Eu só fico triste com essa história de não estar trabalhando, de não estar governando, de estar lacrando. A gente não está fazendo só isso, a gente está trabalhando desde o dia 1º de janeiro. Mas faz parte de cada governo, de cada gestão, né? Eles estão como oposição agora, então eles vão fazer isso os 4 anos. Então faz parte de um lado, faz parte do outro. O jogo começou e nós estamos no 13 de janeiro trabalhando. Então qualquer coisa, eu estou sempre à disposição do Jornal da IP. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos Donizete e nós que agradecemos Rafael De Angeli. Aqui só não fala quem não quer. Então, Miran, você não vai falar? Aquele Coronel Prado, fujão. Fujão. Então, nós queremos que as pessoas falem. Jornalismo é isso, Ernesto Pereira Lopes. Aprendi, trabalhei em jornal que eu aprendi a fazer jornal, trabalhei em jornal que eu sei como não sei fazer jornal, tá bom? Então, jornalismo, Luiz Antônio, tem que ouvir as partes. Eu tenho minha opinião. A minha opinião achei que foi uma postura muito superficial você fazer uma denúncia como essa sem ter a substância de alguma coisa. Só que ele falou que ele foi embasado pelo Roberto Pereira, secretário de Finanças, que ele procurou primeiro o Roberto Pereira. Não é que ele não procurou ninguém das contas, né? Talvez o Roberto Pereira não analisou do jeito que tinha que ser analisado, mas o De Angeli fala aí claramente que ele procurou o Roberto Pereira. Roberto Pereira agora o Roberto Pereira disse que estava concluindo, é isso, né? Estava concluindo o levantamento, que num primeiro momento caiu de 9 para 7. Então ele estava concluindo as outras relatórias. Agora o Donizete está falando com tanta segurança, eu quero que vocês façam uma retratação quando chegar ao final da história. Não foi isso que ele falou? Ou eu ouvi alguma coisa que eu não ouvi? Ele disse isso, ele está muito confiante. Porque sabe, né, minha ideia começa a falhar. Eu tenho sérias restrições sobre a postura da CPFL também, no caso todo, porque é uma relação da CPFL com a prefeitura e ela mandou um e-mail e a impressão que eu tenho é que é um e-mail totalmente informal, tipo, ajuda aí meu amigo. Não é assim que as coisas se fazem entre duas instituições sérias. Uma empresa que tem todo um histórico, mas a prefeitura que é a cliente. Eu queria perguntar para o Donizete que essa questão da CIP, tem 9 milhões da CIP, vai pagar, ela pode pagar as contas da prefeitura, nesse caso aí, de energia elétrica? Energia elétrica, sim. Energia elétrica, Se tem 9 milhões, por que não pagou? Porque ela não reconhece a dívida, porque ela disse que não está devendo. A prefeitura não reconhece. A prefeitura disse que não está devendo. Se eu não reconheço a dívida e tenho dinheiro para pagar, então, quer dizer, é uma coisa estranha, não é isso, não? E quando você tem uma dívida assim, o seu credor não te paga, qual que é o caminho? Você não procura a justiça? Você não tenta... Nesse caso, você corta o serviço. Corta o serviço e só religa quando... Como eu faço? Se eu não pagar minha conta, eu corto. Por muito menos o gigantão ficou às escuras. Então. É meio estranho esse tipo de postura. Estranho. Eu acho que tem algumas perguntas que não foram respondidas ainda, Madalena. Está muito no ar algumas coisas. Primeiro, se você contesta, você tem que fazer isso legalmente. Não adianta você
ficar na palavra. Eu não reconheço isso, mas e aí? Não existe. Outra coisa, a CPFL manda um e-mail para a Câmara Municipal pedindo ajuda da presidência e dos vereadores para cobrar a prefeitura, colocando uma conta de 120 páginas, onde existe uma série de débitos ou, teoricamente, uma dívida da prefeitura. Essa foi a primeira vez desse contato? Ou seja, você, ao longo do ano, desde quando essa conta? 2022? 22? Eu perguntei pro Donizete, ele falou que, pelo que ele saiba, não chegou nada antes. Foi o que ele falou. É estranho tudo pelo isso. Que eu saiba. Bom, então a gente, no meio de tanta estranheza, a gente vai perguntando, porque, como dizia a vovó Tereza, e como diz o preceito jornalístico, você tem que perguntar. Tá certo? Para ser esclarecido e ter a sua opinião a respeito do assunto. Tá bom?